amores, tudo bem com vocês? Que saudade, quanto tempo a gente não se fala, né? Mas estamos aqui, hoje teremos aulas de redação e aula de língua portuguesa. Redação, nós vamos trabalhar os textos da literatura tradicional, vamos nos ater mais à lenda, que é o nosso tema, e vamos trabalhar ditongo, tritongo e hiato na parte gramatical, beleza? Vamos lá! O que são textos da literatura tradicional popular? Desde os tempos mais antigos, que em todos os continentes surgiram histórias criadas pelo povo, que eram depois contadas oralmente de geração em geração. Ou seja, essas histórias eram contadas através do boca a boca, as pessoas iam contando umas para as outras e não eram escritas. Essas histórias de origem popular muitas vezes passaram de uma região para as outras através dos mercadores, que eram pessoas que saíam, estilo os nossos camelôs de hoje em dia, saíam de porta em porta para vender suas mercadorias. E outros viajantes também. Então, representaram as culturas e as tradições de um país e de uma região, e normalmente seus autores são anônimos, não se sabe quem criou essa lenda, esse mito, esse conto. Então, são histórias basicamente orais, né? Pode passar, por favor? E aqui eu tenho exemplo de textos da tradição oral e dessa literatura popular, né? Que são as fábulas, a lenga-lenga, o provérbio, a adivinha, a parábola, a trava-língua, o mito, a lenda e o conto. Nós vamos estudar todos esses temas, né? Porém, hoje vamos nos ater à lenda, porque nós já vimos o conto, né? Então, hoje vamos nos ater à lenda. E as demais a gente vai estudar no decorrer do nosso ano letivo. Pode passar. Pode passar a fábula. Vamos até a lenda. Aí são todos os exemplos de textos que a gente tem, mas nós vamos nos ater à lenda. E os tipos de lenda que existem. Pronto. A lenda, ela é uma narrativa ficcional, ou seja, ela é inventada, ela não é verdadeira, ela foi criada. É uma narrativa ficcional de ficção e assenta em fatores reais modificados pela fantasia, né? Ou seja, você usa uma forma ficcional de contar um fato para explicar um fato real. Tal como o conto, ela se trata de uma narrativa breve, a lenda ela é bem curtinha e permite a sua memorização. Por isso que ela é passada oralmente, por ser curtinha, facilita que a gente decore, né? Como a gente está acostumado a falar no nosso linguajar. E existem vários tipos de lendas. Vamos conhecer cada um deles? Passa, por favor. Existem as lendas religiosas, que se referem às intervenções da figura religiosa. Uma lenda bem famosa é a lenda de São Martinho. Eu vou deixando os nomes para que vocês tenham a curiosidade de depois conhecer essas lendas. Pode passar. Existem também as lendas míticas, que são aquelas que têm personagem como o diabo, fantasmas, gigantes, sereias e etc. A exemplo disso, a gente tem a Dama de Pé de Cabra. Quero que leiam depois também. As lendas etiológicas, que tratam de explicar, por exemplo, um nome. A exemplo, nós temos a lenda de Cetés, Ceteais e a Iquelus e Belas. Essas três são as mais famosas. Temos as lendas históricas, que se referem a personagens e fatos de valores militares ou políticos, locais, monumentos assinalados pela história. A lenda de A Padroeira de Aljubarrota e de Dom Sebastião é um exemplo desse tipo de lenda histórica. Temos as lendas de mouros e mouras, ligadas às invasões muçulmanas. A lenda das amendoeiras, que conta a época das invasões mouras. Vou voltar aqui um pouquinho e vou agora... Espero que vocês tenham aprendido muita coisa sobre a lenda, porque eu vou passar uma
pesquisa sobre lendas, viu, meus amores? Nós vamos estudar todos os tipos de lenda. Eu só fiz aqui um apanhado, mas de início é importante vocês saberem que é um texto curto, é um texto oral que vai passando de geração para geração, que a princípio ela foi disseminada pelos mercadores, por comerciantes daquela época, e que vão contando histórias de um povo, de uma região, e é muito importante que a gente não esqueça desse processo histórico e que existem vários tipos de lendas. Nós ainda temos as lendas urbanas, que são exemplos mais novos e que vocês vão pesquisar daqui a pouco. Deixa eu agora colocar a nossa aula de gramática. Bem, deixa eu abrir o slide para ficar maior, melhorar a visualização. Ditongo, tritongo e hiato, né? No caso, é a junção de duas ou mais vogais e semivogais dentro de uma palavra sem consoantes intermediárias. Esses são chamados encontros vocálicos. A cada tipo de encontro vocálico, ele recebe uma nomenclatura. Vamos lá. O encontro vocálico entre uma vogal e uma semivogal numa mesma sílaba, ele pode ser crescente, decrescente. No caso, primeiro eu vou dar uma relembrada do que é vogal e semivogal. Vogal é aquela letra que tem o som mais forte e a semivogal é aquela letra na sílaba que tem o som mais brando. Por exemplo, a vogal ela é crescente quando a semivogal vem antes da vogal. A palavra série, ó, série, ó o encontro vocálico aqui, o IE, só que o I é semivogal, ele tem o som brando, já o E tem o som mais forte. Então, quando a semivogal vem antes da vogal, nós denominamos de encontro vocálico crescente. Decrescente é quando a vogal vem antes, ou seja, o som vai do mais forte para o mais brando. No nome herói, ó, herói, o O, ele é mais forte e ainda é acentuado, ó. E o I, ele já é mais brando, é como se a palavra fosse baixando no seu final. Herói. Dá outro exemplo para vocês. O encontro vocálico também ele pode ser oral ou nasal. É oral quando o som é produzido exclusivamente pela boca, como o nome Glória. Se eu tapar o meu nariz, ó, Glória, a palavra sai perfeitamente, mesmo quando eu estou com o nariz destapado, não é isso? Já o nasal é quando o som sofre nasalização. Ele sai tanto pela boca quanto pelo nariz. No caso de cãibra, ó, cãibra, cãibra. Ó a diferença que teve. Esse A aqui dá a impressão que ele tem um N depois dele, de ó, cãibra. Vamos passar para o próximo. O encontro vocálico formado por uma semivogal e uma semivogal acontece sempre nesta ordem, numa só sílaba. E ele pode ser oral ou nasal também. Oral, o exemplo de averiguei. Averiguei. Normalmente. Já ele pode ser nasal, isso no caso a gente de tritongo, tá vendo? São 3 vogais juntas. Espiões. Espiões. Ó, não parece que tem um N aqui? Então, é um tritongo nasal. Nas terminações, e no caso dos tritongos nasais, considera-se a existência de uma semivogal I na nasalização da sílaba, como gen e gen, quem e quem. Exemplo, enxaguem, delinguem. A gente tem a impressão de que tem um I aqui, ó, entre o U e o E. Isso é uma observação que acontece nos tritongos nasais.
sílabico de duas vogais na mesma palavra, entretanto, em sílabas diferentes, por exemplo, poesia, o O e o E estão separados, o I e o AR também. É tradicional considerar hiato o encontro entre semivogal e uma vogal ou vice-versa. Quando isso acontece, a gente dá o nome de hiato porque a gente separa esse encontro na hora da separação silábica. Ó, um exemplo, geleia. Ó, o encontro. Ioiô, hiato. Então, o encontro vocálico chamado de hiato é aquele em que a vogal e a semivogal elas são separadas na hora da divisão silábica. Bem, essas aqui são as minhas referências, né? De onde eu estudei para fazer essa aula para vocês. Beijo no coração e eu vou colocar as inscrições lá das atividades no nosso grupo do WhatsApp. Beijinho, tchau, tchau, Pro.